Olá, pessoal, boa noite. Estamos começando hoje, mais uma das nossas entrevistas. Vai ter entrevista sim, eleições 2022, segundo turno. E hoje nós vamos conversar com a candidata vice-governadora pelo estado de Santa Catarina, a delegada Marilisa Bueno. Ela que vai disputar o segundo turno na chapa do senador Jorginho Melo. E hoje vai ser dia de entrevista, nós vamos estar conhecendo um pouco mais da sua história, dos seus projetos, e torcendo também, para que você que esteja em casa acompanhe a nossa entrevista, que tenha essa oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a candidata a vice-governadora, Marilisa Borges. Então, a gente já agradece a vocês que estão nos assistindo, entrando conosco. Vou só dar uma conferida aqui nas nossas plataformas, se está tudo ok. Se você estiver nos acompanhando, manda uma luzinha aqui para a gente saber que está tudo bem, está tudo certinho, tá bom, gente? Então, deixa eu ver aqui, Fórum Suprapartidário, nós vamos estar pelo Facebook do Fórum Suprapartidário, e vamos estar também no canal do YouTube Tabuleiro de Voto. É só você acessar a página lá do Fórum Suprapartidário e acompanhar a nossa entrevista, conhecer um pouco mais da candidata Marilisa. Hoje já estamos aqui com a Mariane, Cristina Tilma já está nos acompanhando. Ela diz boa noite, Sandy, boa noite a nossa candidata Marilisa. Já já nós vamos estar vendo um release sobre o histórico da nossa convidada de hoje, para que todos vocês saibam mais, conheçam um pouco mais sobre essa mulher guerreira, que está nessa luta, que não é fácil, sabemos que nunca é fácil para as mulheres, mas só o fato de já aceitar um desafio como esse, a gente tem que tirar o chapéu e admirar. Então, para quem não conhece ainda, eu vou ler para vocês um pouquinho da biografia da delegada Marilisa. Quem é a delegada Marilisa? Marilisa Boy nasceu em Joinville. É mãe, avó, professora e advogada. Delegada com 30 anos de trabalho prestado à segurança pública, fundou a primeira delegacia da mulher de Joinville, onde começou a luta contra a violência doméstica, praticada contra a família, as mulheres, os idosos, crianças e adolescentes. Também foi a primeira mulher delegada regional atuando em 5 municípios, responsável pela construção de 7 delegacias na região de Joinville, o que melhorou as condições de trabalho dos policiais e ampliou o atendimento à população. A delegada Marilisa agora está candidata a vice-governadora pelo estado de Santa Catarina, concorrendo já ao segundo turno na chapa encabeçada pelo senador Jorginho Melo, pelo PL. E é com quem eu vou conversar a partir de agora. Você que está nos assistindo pode interagir conosco também, e para que você possa saber um pouco mais de toda a história da Marilisa, das suas pautas, de tudo que ela vai fazer, se eleita for, o que vocês também acham que deve ser feito, o que deve ser feito em benefício mais ainda das mulheres de Santa Catarina, de todo o estado. Então, esse é o momento para a gente estar debatendo, conversando, interagindo, discutindo alguns pontos importantes para o futuro do Estado. Mas aqui já comigo a delegada Marilisa. Seja bem-vinda. É um prazer entrevistá-la hoje. E estamos aqui para conversar, para que as pessoas conheçam mais um pouco de você. E o espaço é seu para que você possa cumprimentar as pessoas que estão nos acompanhando. Quero agradecer você, Sandy, ao Fórum Suprapartidário de Mulheres de Santa Catarina, ao Tabuleiro do Povo, pelo espaço que vocês estão
nos dando para nos conhecer um pouco melhor e conhecer a nossa proposta de governo. Eu acho muito importante, principalmente, né, que as mulheres, o povo em geral, mas as mulheres, que elas estejam mais envolvidas na política. Eu batalho há 30 anos, a minha bandeira é a mulher, eu fundei a Delegacia da Mulher aqui na minha cidade, em Joinville. Depois, na sequência, eu fui delegada regional, a primeira comandante da Polícia Civil de Joinville, mais 5 municípios. Como você falou, construir 7 delegacias, foi uma guerra, uma luta. Não é fácil ser mulher num mundo de homens, principalmente na minha função, que é delegada de polícia. Mas, graças a Deus e com a força de Deus, eu sempre consegui realizar tudo com muita competência, muito profissionalismo, muita imparcialidade e com muita luta. E hoje estamos aqui candidatas a vice-governadora do estado de Santa Catarina, que para mim é uma honra fazer parte desse projeto junto com o Jorginho Melo, que eu já conheço há longa data, sei da honestidade dele, do trabalho dele, inclusive foi homenageado 2 vezes o melhor senador do Brasil, em virtude dos seus projetos. Então, é muito bom estarmos aqui, e quero aí agradecer a presença de todos que estão nos ouvindo. Tudo muito bem. Aqui eu tenho já a presença também da Elaine Otto. Ela diz: boa noite, Sandy, boa noite, Marilisa. Um prazer imenso reencontrar você como candidata a vice-governadora. Seja bem-vinda entre nós. Um abraço, Pailane. Já trabalhamos juntas, é uma mulher guerreira, uma mulher participativa, dessas mulheres que a gente precisa atualmente. Um beijo grande, querida. Tem mais pessoas já entrando. Olha só a Célia Fernandes, Celinha. Boa noite, Marilisa. Boa noite, querida. Bom, ela disse também boa noite, Sandy, boa noite, Celinha. Que bom que vocês já estão por aqui nos acompanhando. Mas, delegada Marilisa, a senhora 30 anos de delegada, sempre com essa missão também. Fiquei sabendo que você também foi a primeira delegada, né, da mulher, que isso é bem importante, então você deve ter essa ampla visão das necessidades do que a mulher precisa para sair dessa onda tão forte que é da violência, né, que a gente vê os números crescentes, por mais que se tenham feito campanhas, por mais que se vão às ruas, mas há sempre nós vemos que esses números eles não param de crescer. Mas para começo de conversa, eu queria saber o seguinte: como foi que a política entrou na sua vida? Bom, quando eu me aposentei, eu ingressei como candidata a vereadora. Eu ganhei, mas não levei. A legenda não permitiu. Eu fiz quase 4.000 votos aqui na minha cidade, mas o meu partido era um partido grande, colocou 3 pessoas que já eram vereadores já aqui da cidade, e eu não conseguia ingressar. Qual era o meu objetivo? Era aprovar projetos para mulheres, para criança, para adolescente e para idoso, porque eu queria ser uma voz dessa minoria, porque essas pessoas elas não têm voz na comunidade. Então, eu queria ser essa voz dentro do governo, mas, infelizmente, eu não consegui. Então, eu continuei fazendo meus projetos sociais. Eu tenho um instituto atualmente, o CASU, que capta recursos do imposto de renda para ajudar mulheres carentes a fazer trabalhos manuais em casa, para poder ter renda. Eu sou coordenadora de um grupo de 245 mulheres empreendedoras, já há mais de 5 anos. Foi quando, na época, eu fui candidata a vice-prefeita aqui em Joinville, a gente não ganhou a eleição e nós mantivemos esse grupo de mulheres empreendedoras unidas, comprando e vendendo entre nós. Nós temos um grupo de WhatsApp, então é uma confraria de mulheres que antes que a gente compre de uma outra pessoa, a gente compra do grupo. Foi muito bom essa época, porque veio a crise e logo após a crise veio a pandemia. E aqui em Joinville é uma cidade industrial, então muitos homens com cargos mais elevados, eles foram demitidos. E graças a essas mulheres guerreiras que vendem colchão, uma tem clínica de beleza, outra tem salão de beleza, uma vende comida, outra vende roupa, enfim, elas se mantiveram as suas famílias, suas rendas, graças a esse grupo. Então, eu trabalho muito com a valorização da mulher, empreendedorismo para as mulheres, porque eu sei que a mulher, Sandy, é a coluna da casa. Quando tudo vai mal, a mulher abraça todo mundo e diz para o marido, não, deixa que eu dou um jeito. Eu vou trabalhar fora, eu vou fazer faxina, eu vou vender roupa, eu vou ser manicure, eu vou vender alguma coisa, e a mulher sempre dá um jeito. A mulher é uma guerreira.
E a mulher tem uma humildade e um coração muito grande. Ela não escolhe serviço quando é para proteger a sua família. Ela não tem esse orgulho de, não, eu só faço isso. Não, para o homem já é mais complicado. Mas para a mulher, não. A mulher, ela agarra o que tem e defende a sua família como uma leoa. Então, ela também precisa ser amparada. Porque as pessoas que cuidam das outras, elas precisam ter uma atenção. Eu participo de que a gente tem que cuidar de quem cuida. Seja servidor público, seja mulher, seja o policial, porque eles estão cuidando de outros seres. E a gente precisa ter essa atenção com essas pessoas, principalmente as mulheres. Eu costumo dizer, Sandy, que 50% do nosso governo, ele é formado por mulheres. E os outros 50% por filhos dessas mulheres. Então, assim, a mulher é a base de tudo, a base da família, da integridade, do respeito. Por isso, essa minha luta incessante. Eu não consigo imaginar mulheres sendo agredidas, violentadas, humilhadas, só porque são mulheres. Elas não têm a mesma oportunidade. E graças a Deus, agora, as mulheres já estão estudando, as mulheres estão participando da política, as mulheres estão inseridas no mercado de trabalho, que na década de 90, quando eu fundei a delegacia, isso não era uma realidade. As mulheres casavam, Sandy, e ficavam em casa. Por quê? Porque não tinha creche naquela época. A mulher casava, mesmo que ela tivesse uma faculdade, ela não podia trabalhar fora. Como é que ela ia deixar o filho aonde? Com quem? Às vezes não tinha mãe, não tinha pai, não tinha parente, não tinha ninguém. Ela não conseguia trabalhar, tinha que esperar as crianças crescerem para se dedicar à profissão dela. Então, isso vem mudando gradativamente, isso é um orgulho para nós mulheres. Nós estamos ocupando nossos espaços. Infelizmente, a violência ainda impera. E nós temos que fazer um trabalho voltado para esse tipo de violência. Não dá mais para aguentar e ver um estado como a Santa Catarina, um estado maravilhoso, com pessoas trabalhadoras, com pessoas guerreiras, com pessoas criativas, tendo um índice de violência tão grande. Como diz Jorginho Melo, isso não combina com Santa Catarina. Sim. E eu já trabalhei e eu sei como fazer isso. Na década de 90, nós tínhamos o mesmo problema. E o que nós fizemos? Nós fizemos um setor de psicologia dentro da delegacia para tratar o agressor. Porque nós constatamos que se nós não tratássemos o agressor, ele repetiria a mesma violência com outra mulher, ele só trocaria de parceira. Colocar ele na cadeia, ele sairia, se relacionaria com outra mulher, faria filho com outra mulher, faria outra família infeliz, porque o problema estava nele, estava no alcoolismo, porque naquela época a droga era a maconha e o álcool. Como a cidade aqui era uma cidade industrial, eles não tinham lazer, o lazer deles era trabalhar o dia inteiro numa firma e sair e passar em tudo quanto é boteco, chegar em casa altamente alcoolizado, a mulher cobrando, porque estava chegando tarde, sem o dinheiro do leite, do mercado, dos uniformes das crianças. Cuidando de filho, cuidando de casa, fazendo comida, sem nada, às vezes em casa para comer, o cara gastando na rua, ainda chega, ainda vai apanhando. Aí ele não tinha argumentos, partia para a violência. Então, isso ficava um ciclo vicioso. Então, nós formamos um setor de psicologia com terapia de grupo, com vários casais. Então, isso foi muito importante aqui em Joinville, porque, inclusive, eu consegui trazer as empresas para dentro da delegacia. Eu ligava para a empresa e dizia, olha, seu funcionário assim, quero falar com a assistente social da empresa. Aí a assistente social me atendia e eu dizia, olha, seu funcionário foi intimado, não veio, nós temos um trabalho assim, de psicologia com vários casais, nós estamos tentando recuperar. E o que acontecia? A empresa aceitava isso super bem, sabe por quê? Porque esse funcionário, muitas vezes, era um excelente torneiro mecânico, um excelente pintor de geladeira, um excelente funcionário que, para a empresa, contratar outro e qualificar, ela teria uma perda muito grande. Então, ela colaborava conosco, trazendo esse funcionário até a delegacia. Então, as mulheres vinham de casa, nós conseguimos um passe para elas, aqueles passes de antigamente, de destacar, as empresas de ônibus nos forneciam os passes, e as empresas traziam esses agressores. Esse trabalho foi tão bem realizado, teve tanto sucesso, Sandy, que nós chegamos a apresentá-lo para a ONU em Florianópolis. É um setor da ONU que veio conversar conosco sobre esse trabalho. Na época, levaram o trabalho, falaram que iam espalhar pelo Brasil todo, mas aqui no Brasil, como você sabe, as coisas boas, elas não vão para frente.
A psicóloga se aposentou, eu me aposentei, e agora, por incrível que pareça, com toda essa modernidade, com todo esse espaço digital, essas redes sociais que tem, a mulher parece que está sendo mais agredida do que era antes. Sim. Não sei se foi por causa da pandemia, se foi porque a mulher ela se sobressaiu muito na sociedade, o homem está perdido, ele não sabe para onde correr, porque o homem é um guerreiro. Então, ele está perdendo o espaço dele, ele não está sabendo lidar com essa perda. Então, ele desconta na mulher. Para você ter uma ideia, Sandy, os últimos registros dos boletins de ocorrência que eu atendi antes de me aposentar, que já fazem 8 anos que eu estou aposentada, eles agrediam as mulheres e diziam assim, se você não for minha, não será de mais ninguém. Era uma ameaça velada. É como se fosse um objeto, né? Talvez que ele tivesse comprado, casou, é meu, e agora quem manda sou eu, tão somente. Então, eu acho que há muito disso, né, Marisa? Eu acho que mais do que ninguém, você como delegado da mulher, e ouvindo todos esses casos, você com certeza sabe bem os caminhos e a saída para que possa melhorar essa situação. Essa semana mesmo eu vi um caso, né, que o cara tinha estuprado a enteada dele, foi preso, e no dia que ele foi solto, ele fez a mesma coisa, a mesma violência, tá no mesmo lugar. Então a gente vê que saída então para resolver uma situação dessa, né? O cara foi preso, ficou detido e no dia que saiu ele praticou a mesma violência. Então há de haver uma saída, um estudo, sei lá, alguma coisa. Eu acho que eu acredito no resgate do ser humano. Claro que tem aqueles que você não consegue recuperar mesmo. Vai preso, vai ficar preso e não vai sair mais. Mas eu costumo dizer o seguinte, uma vez um promotor disse para mim, doutora, a senhora não é assistente social, a senhora é delegada, tem que encher a delegacia de preso. Falei, se o senhor me provar que essa pessoa vai sair dela melhor do que quando ela entrou, eu prendo todo mundo. Eu não peço para eles fazerem tratamento, eu não peço para eles tentar se regenerar. O problema é que nós temos que atacar a raiz. Sim. Nós temos que tentar recuperar essas pessoas, nós temos que tentar fazê-las ver que isso está errado, que isso é um crime, tá? E que se ele não parar agora, ele mais tarde vai ter consequências mais graves. É o que eu dizia para os homens, hoje tu dá um empurrão, amanhã tu dá uma facada, amanhã tu dá um tiro e mata ela, e daí, como é que fica? Você vai para a cadeia e ela vai para o cemitério, e os filhos? Será? Alguém tem que passar isso para eles. Outra coisa, não deu certo esse relacionamento, tem outras pessoas para se relacionar, o mundo não é formado só de uma mulher e de um homem. Nós temos que resgatar essa autoestima do homem que está muito baixa. Sim. A mulher está se empoderando muito e ele está perdendo o chão, ele não está se encontrando. E se a gente não fizer esse tratamento, eles farão várias vítimas. Porque a mulher, geralmente, quando ela sofre uma violência, ela se isola e ela não quer mais saber de parceiro por um bom tempo. E o homem não. Ele vai se relacionando, às vezes tem uns, Sandy, que são até doentes. Eu já peguei, na minha delegacia, pessoas bipolar, com problemas sérios de bipolaridade, tá? Problemas sérios de esquizofrenia, psicopatia, que, inclusive, no meu relatório do inquérito, eu colocava para o juiz que ele tinha que fazer um tratamento, porque só aprender não adianta, ele era doente. E essa é uma das grandes dificuldades, né? Quando se fala em tratamento, não preciso, ele acha também, já se sente até diminuído, acha que aquilo dali é uma acusação. Não sou louco, não sou bêbado. Exatamente. Então, a partir daí, acho que já tem que ter uma conquista, né? Uma conscientização para entender por que é preciso um tratamento. É complicado, não é tão fácil, né, Mário? Tem que fazer um trabalho em rede, com a promotoria, com o judiciário, para que eles cumpram a pena, mas que eles façam esse tratamento auxiliar. Precisa haver uma união. Não adianta colocar um ser desse na cadeia e tirá-lo de lá ainda pior. Ele vai fazer mais vítimas, com certeza. Com certeza. Olha só, temos mais pessoas chegando aqui. A Beth Disposki está aqui com a gente. Oi, Beth. E ela diz, vamos juntas, mulheres, com força e fé. A Ingrid também está aqui, boa noite. E a Ingrid diz, a mulher não tinha nem CPF sozinha, né, naquela época, quando estávamos falando. Verdade. A Celina diz, Marilisa, precisamos de mulheres empoderadas na linha de frente, pois nosso estado é um dos mais violentos desse país. Isso é inacreditável. Eu fiquei assustada, Marilisa, porque
como se sabe assim, Nordeste é aquela terra que tem muitos peões, aquela coisa de povo grosseiro. Eu, na minha concepção, achava que para o Nordeste havia mais violência doméstica do que para o Sul, né? Eu sempre achava isso. E quando eu fui estudar e ler os números, eu fiquei surpresa também. Isso que a Celinha está falando aqui, né? Que é um dos estados que mais tem número de violência no país. Tem saída. Tem Na saída. verdade, Sandy, há controvérsias, tá? Porque, assim, Santa Catarina tem o maior número de violência porque é um estado digitalizado, um estado informatizado, onde a mulher pode fazer o boletim de ocorrência em casa pelo computador. A mulher, ela tem acesso fácil às delegacias. Nós temos delegacias de mulheres, nós temos delegacias especializadas que dão esse atendimento. O que acontece muitas vezes é que outros estados não têm esse número de registro porque as mulheres não acreditam nas delegacias, não têm essas delegacias especializadas, é longe para elas fazer a ocorrência, elas não dominam a informatização. Tem estados que não estão informatizados, então o nosso estado ele é rico nisso. A gente tem os dados e a gente pode arrumar isso. Triste é dos lugares que a gente acha que não tem violência e a violência está camuflada, como era na década de 90. Que nós tínhamos um grande número, mas a metade não registrava, e já era um número alarmante. Mas elas não registravam por vergonha, por medo, porque o marido sustentava a casa, elas não podiam correr o risco de ficar sozinhas, sabe? Tinha a dependência emocional, que é uma coisa terrível, que as pessoas não entendem, elas acham, vai lá e se separa. Gente, isso não é que nem assim, furtaram o meu carro, eu vou lá e faço um BO, roubaram a minha geladeira. Gente, é um marido, é o pai dos filhos, tem uma sogra envolvida, tem uma vida envolvida. Eu passei por uma separação e eu sei que não é fácil. E eu era independente, né? Sempre fui independente. Eu sei o quanto é difícil, principalmente quando a gente tem filhos. Questão emocional, questão psicológica, sabe? A convivência, a própria convivência. O marido não quer aceitar a separação, então não é nada fácil. Mas agora, pegando o gancho que você falou, o caso da informatização, está mais avançado nesse sistema. Olha, uma certa vez, já faz acho que uns 8 anos, eu fui na Secretaria da Mulher, no Maranhão, fazer uma matéria e levantar uns dados. E eu me surpreendi com o que eu vi lá. Porque eu nem sabia que isso existia. O tráfico de garotas de menor. Gente, lá na minha cidade onde eu nasci, que era uma cidade do interior, eu fiquei surpresa porque era campeã. E onde é que eu ia saber que existia isso ali? Então, é isso que falta. A pessoa está fazendo a denúncia, você está fazendo a pesquisa, sabendo o levantamento de dados, porque muitas vezes são ocultos, os próprios pais ocultam porque eles precisam do dinheiro para sobreviver. Então, as pessoas ficam sempre achando que quem está na frente é um Estado e, na verdade, existem coisas piores acontecendo em um número bem maior. Entende? Falta de comunicação mesmo. Deixa eu ver mais aqui, a Carmelina diz, nossa, sempre delegada Marilisa, você me representa. Nosso orgulho de liderança feminina aqui em Joinville, sucesso. Grande amiga Carmelina, um grande abraço. Uma grande mulher que sempre esteve à frente do seu tempo, já foi candidata, já foi nossa vereadora, sempre esteve envolvida com a política. Um beijo grande, Carmelina, te admiro muito. A Beth diz, precisamos de medidas urgentes, contamos com teu apoio, nossa vice-governadora. Com certeza teremos que fazer um trabalho aí em rede, todas as mulheres que trabalham com esse tipo de violência, ou que dão algum tipo de assistência, OAB, delegacias da mulher, temos que contratar mais profissionais, nunca mais foi feito nenhum concurso público, nós estamos defasados, não temos nem pessoal, temos que qualificar esse pessoal, abrir espaços em delegacias pequenas, que não se tem delegacia especializada, digamos uma cidade pequena, como aqui em Joinville, nós temos pequenas cidades, não vamos conseguir levar uma equipe com uma delegacia especializada, mas se nós tivermos um setor dentro da delegacia que seja só da mulher, o setor lilás, o setor rosa, que seja atendido por uma escrivã, ou por uma psicóloga, ou por uma delegada, que façam parte dessa delegacia, que possam acolher essas mulheres. É muito difícil
A pessoa chegar numa delegacia, depois de ter sido espancada, humilhada, ela foi violentada, ela chegar numa delegacia e se deparar com um homem. O homem pode ser o mais querido, só que ela não sabe que ele é um querido, que ele é um homem bom. Ela vê ali um homem. Um homem representa para ela uma ameaça. Então, ela tem que ter uma mulher. E essa mulher tem que ser treinada para acolher, para receber, para ouvir, que é o que nós precisamos. Numa hora dessa, é falar. A mulher precisa falar, ela precisa desabafar, ela precisa de ajuda, ela precisa de orientação, ela precisa ser encaminhada para um setor jurídico, ela precisa ser encaminhada para uma casa-abrigo, como eu batalhei aqui em Joinville, durante 10 anos. Hoje nós temos uma casa-abrigo aqui para as mulheres que vêm de fora da cidade, que não tem parente, não tem irmão, não conhece ninguém, elas não podem ficar dentro de casa esperando o juiz determinar uma medida protetiva ou esperando uma prisão preventiva. Nós colocamos ela numa casa-abrigo, uma casa que tem todo o conforto, ela pode levar os filhos, ela pode ficar lá o tempo que for necessário, até o juiz decretar a prisão desse indivíduo, ou então requerer as medidas protetivas de afastamento dele do lar, dando garantias da integridade física dela e dos filhos. Perfeito. Olha só, a Simone Andrade também está aqui, ela diz, boa noite, Marilisa, nossa futura vice-governadora. Quem está mais aqui? O Vilmar Cabral. Boa noite, meu amigo. Tudo bem? Esse já conhece meu trabalho, me ajudou muito na delegacia. Mas, retomando as nossas questões, nosso questionamento, nessa caminhada já dentro da política, né, que você já teve toda essa experiência, quais foram assim, os maiores desafios que você teve que enfrentar, ou para você foi tudo sempre muito tranquilo? Não. Como eu costumo dizer, desafios é pouco. Eu comi capim pela raiz. Foi muito difícil. Na década de 90, abri uma delegacia numa cidade alemã, conservadora, eu sendo mulher. Não tenho uma estatura alta, tenho um sobrenome Bem, meu pai é alemão, mas a minha mãe é brasileira. Então, eles sempre tinham esse questionamento. Então, assim, foi muito difícil. Eu chamava muitos juízes na época, alguns já estão até falecidos, eu chamava eles de Vossa Excelência, eles me chamavam aquela mulherzinha. Então, assim, para a gente se impor num mundo machista é muito difícil. Nas primeiras semanas quiseram fechar a delegacia, porque disseram que era inconstitucional, porque era uma delegacia de mulheres. Eu falei, olha, vocês podem fechar a delegacia que vocês quiserem. Eu sou delegada de polícia do estado de Santa Catarina. Eu fui designada para trabalhar na delegacia da mulher. E eu vou manter essa delegacia aberta enquanto ela estiver aqui. Eu fui para a rua, contei com a imprensa sempre esteve do meu lado, os jornalistas sempre me ajudaram, porque entenderam que a minha causa não era de gênero, a minha causa era de família. Tanto é que esse setor de psicologia dentro da delegacia comprova isso. Porque as mulheres, na época, elas não queriam que prendessem os maridos. Elas queriam que eles mudassem. E foi isso que nós fizemos. Isso foi bom para a família delas e foi bom para a sociedade. Né? Esse resgate, essa reestruturação familiar. Então, com isso, o nosso trabalho, ele teve uma visibilidade, teve muita credibilidade, e essas mulheres começaram a vir na delegacia, acreditando nesse trabalho. Mais tarde, a delegacia foi reinaugurada aqui em Joinville com a Delegacia da Mulher, da Criança, do Adolescente e do Idoso. Só que dentro dessa delegacia, nós passamos a atender também um adolescente infrator, que eu não concordo que ela esteja junto com a delegacia das vítimas, porque hoje temos adolescente vítima de agressão, de maus tratos, e nós temos o adolescente infrator, que é aquele adolescente, Sandy, que rouba, que mata, que é assassino, que com 17 anos ele já tem 3, 4 homicídios nas costas. Então, não se pode atender vítima e atender agressor dentro do mesmo espaço, dentro do mesmo ambiente. Por quê? Porque com a vítima você acolhe, você espera, você encaminha para a psicóloga, tenta resolver. E com o agressor você tem que ser firme, você tem que ser enérgica, você tem que colocar no cubículo, você tem que elaborar o ato infracional, você tem que encaminhar para o juiz, você tem que ter homens dentro da delegacia fortes, enérgicos para poder dar conta, porque às vezes um adolescente de 17 anos ele tem 1,70 m de altura e 2 de largura. Então, nós precisamos de homens. Isso começou a atrapalhar o atendimento que era especializado só para vítimas. Mulher, criança, adolescente e idoso. Então, você tem que ser delegada acolhedora e, ao mesmo tempo, gritando com o preso que está tentando fugir.
ou está tentando se matar dentro de uma cela, ou então um assassino perverso. Isso não combina, certo? Mas, infelizmente, a gente teve que lidar com isso, a gente lidou, só que, como eu digo, teve que ter a presença de homens dentro da delegacia. E como você sabe, em virtude de falta de funcionários, o que acabava acontecendo? O plantão, às vezes, era de um, ficava só uma moça ou só um homem. E para aquele dia era aquele policial. Então, se chegasse uma vítima de agressão ou de estupro, uma criança, era aquele policial que tinha que atender. Aí ela perde a razão de ser. Ela perde a sua especialidade, que é acolhimento. Se você está me entendendo? Estou entendendo, então, sim. Em outros estados, a delegacia do adolescente infrator ela é separada dessas delegacias, porque essa é uma delegacia de proteção. E a do adolescente infrator não tem nada a ver com proteção. Tem com rigores da lei. Ele tem que cumprir por ter feito algo muito grave e muito errado. Certo? E certamente, para todo esse trabalho, para um trabalho bem feito, nesse formato, o Estado também vai precisar de um aumento de contingente policial ou de profissionais também especializados, né? Isso, Marisa. Então, eu acredito que seja um leque também, outras portas irão se abrir na questão também de me somar até empregos, aumento de servidores. Né? Sim, nós vamos ter que remodelar e começar pela contratação e pelos concursos de policiais. Policiais civis, policiais militares, agentes prisionais, nós vamos ter que primeiro verificar a estrutura do Estado, que está péssima. E depois nós vamos ter que remodelar essas delegacias da mulher. Como eu falei para ti, pegar delegacias de centros menores e fazer o setor da mulher. Nós vamos ter que contratar mais psicólogas policiais, que elas também fazem parte da carreira policial. Enfim, nós vamos ter que melhorar o atendimento, porque senão a mulher não procura auxílio. Ela fica temerosa, ela tem vergonha, ela tem medo de ser julgada quando ela chega lá por um homem, e isso não pode acontecer. Senão a gente não consegue fazer um trabalho digno como ela merece. Imagina, você tem que se colocar no lugar da pessoa. A pessoa está arrasada, ela está ali perdendo o companheiro dela, ela foi agredida, ela está machucada, às vezes ela vem com pontos, ela vem machucada por fora e por dentro. Verdade. Ela tem que tomar uma decisão que não é fácil, porque daí a mãe da criatura já está ligando lá, você vai fazer um BO contra o meu filho, tadinho do meu filho. Pois é, quem é que tem pena dessa mulher? Que geralmente sai de casa acompanhada de 3, 4 filhos pequenos. Verdade. Com certeza. Não é um projetinho, é um projetão, né? E que engloba muitos setores nesse caso. Mas nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir. Sim, planejamento é tudo, né, Marilisa? Quando você tem planejamento e você tem conhecimento, então é o pontapé inicial. Aí já começa a construir esse projeto, né? Porque dentro do conhecimento, do planejamento, tudo sai perfeito, sem dúvida. Olha só, Ingrid, ela diz: qual a política pública mais urgente para coibir a violência se o governo pretende implantar primeiro? Acabou de falar, né, nas questões da violência, mas é com você. Como eu já falei anteriormente. Primeiro passo é fazer um levantamento do que existe, e eu já sei que o primeiro passo é contratar mais funcionários. É inadmissível que uma delegacia especializada da mulher, da criança, do adolescente, do idoso, do adolescente infrator, tenham apenas um policial de plantão por dia, ou 2. 1 ou 2 delegados, dependendo do tamanho da cidade, como Joinville, que tem quase 1 milhão de habitantes, tem 3, 4 dentro de uma delegacia, tem ato infracional, inquérito, pedido e requerimento, estupro, violência sexual, assédio, idoso. É impossível tratar de tantas ocorrências com 3 ou 4 funcionários dia. Então, o primeiro passo é concurso, contratar pessoas e, principal, qualificar essas pessoas. Principalmente as mulheres para trabalharem nesses setores. Acolhimento. Os homens também, eu não digo que outras delegacias, porque eu acho assim, o primeiro lugar que você entra quando você está em desespero total é numa delegacia e num hospital. Sim, exatamente. E você precisa ter pessoas lá que sejam
humanas, humanizadas. Elas precisam ter esse Tratamento humanizado, né? Esse tratamento humanizado, ele é tudo. Muitas vezes, 50% do teu trabalho. Eu me lembro que uma vez eu atendi uma senhora, ela entrou na delegacia desesperada, ela falou, 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 e eu só escutei, mandei trazer água, e ela continuou falando, e no final ela disse assim, muito obrigada, a senhora me ajudou muito, eu já sei o que eu vou fazer, passou a mão na bolsa e foi embora. Marilisa, eu vou contar uma experiência que eu vivi, que isso sempre que eu falo eu me emociono, porque às vezes você pensa que uma palavra não vale muito, e às vezes muda muito. Eu fazia um programa de televisão, eu era diretora de uma TV, e uma certa vez, eu entrando para o programa, a secretária veio e disse assim, olha, doutora Sandy, tem uma senhora ali em prantos querendo falar com a senhora. Eu digo, gente, mas eu estou cortando o jornal no ar, dá para ela esperar um pouquinho. Ela foi lá e disse assim, doutora Sandy, por favor, largue tudo aí e vá lá, porque nossa, ela está desesperada. E eu venho, quando chego na recepção da emissora, eu encontro aquela senhora nos prantos e ela se agarrou comigo ali chorando e dizia assim, doutora Sandy, me salva, me salva. Eu, calma, o que é que você tem? Aí levei, pedi água e ela me disse o seguinte, que eu vim embora com meu marido e meu filho tem 1 ano e poucos meses, e quando eu cheguei aqui, meu marido veio trabalhar nessa cidade, só que ele está me batendo muito, e eu estou com medo, e eu não sei mais o que fazer, porque eu não quero botar o meu pai, nem meu irmão, para saber disso, porque eu sei que vai dar uma briga grande, é capaz do meu pai vir matar, então vai complicar a vida do meu pai e do meu irmão, e eu estou sofrendo muito. Então, eu estou aqui lhe pedindo socorro, porque eu coloquei o veneno num copo para me tomar e dar para o meu filho. E quando eu liguei a televisão, eu me lembrei do seu programa e eu achei que a senhora pode me ajudar. Me salve. O que é que eu faço? Aí você imagina uma situação dessa. O que é que eu fiz? Eu liguei para o delegado, pedi para ele passar lá e conversa, né? E aquilo ali, acalmei ela e tudo. Eu digo, minha filha, eu não tenho condição de ir embora, porque eu não trabalho, eu dependo dele para tudo. Então, o que eu fiz ali? Imediatamente eu arrumei dinheiro para aquela senhora, ela saiu e foi para onde a família, né? E foi quando que salvou. Então, assim, poderia ter acabado com a vida naquele momento se ela não encontrasse alguém, né, que tivesse apoiado naquele momento. Tá? Eu fiquei, não, eu não sei o que vai acontecer comigo, mas diante de um fato desse, não tem como não ajudar. Não tem como a gente dar uma mão. Né? É lamentável que essas coisas aconteçam. Só para você ter uma noção do que é pior lá fora, sabe? Nos lugares onde não tem acesso a nenhum tipo de ajuda. Aí você tem noção, imagina, do que acontece. É triste. Mas pelo menos está chegando mulheres que têm conhecimento que a gente acredita que. Nós precisamos urgentemente fazer um trabalho para nos ajudar, para nos amparar. Eu digo nós, porque eu sou mulher, eu sou mãe, eu sou avó. Nós temos uma rede, nós temos a OAB Mulher, que pode nos ajudar fazendo petições, fazendo processos de pedido de pensão alimentícia, e até mesmo de requerimento de afastamento do lar, quando não há caso grave, mas assim, separações, que a pessoa partilha, porque isso dá muita briga. Agora veja assim, esse seu relato, como é grave. Ela ia tomar veneno e ia morrer, ia matar o filho, inclusive, né? E ela lembrou de você. E quantas não lembram? Que ficam tão desesperadas que acabam se matando o filho, ou fugindo, passando necessidade na rua. Então, assim, ou então ficam dentro de casa até serem mortas. Porque não acabaram-se as forças. Ela já está tão deprimida, que ela já está pedindo para morrer. E você sabe que violência gera violência. O cara dá um tapa hoje, depois dá 2, depois dá uma cintada, depois dá mais uma surra, e ele vai dando, sabe? Ele não tem limite, é uma doença. A violência, ela só aumenta, ela nunca diminui. Por isso que eu sempre digo para as mulheres, gente, no primeiro tapa, procurem a delegacia. Vocês têm que procurar, porque daí ele sabe que a polícia está sabendo, daí ele se contém. Porque se ele não estiver contido, o pior está para acontecer. Mas é verdade. Olha só, a Celinha fala o seguinte: atualmente existem os grupos reflexivos para homens agressores. Você está certo, temos que recuperar. Realmente, o trabalho tem que ser em rede. É isso, porque fica a desinformação, né? Aí você sai, destaca-se um Estado que é organizado, que tem todo um sistema, com todos os dados, e outros que não têm, então aquele Estado já ganha o slogan de que é o mais violento do país.
Então, eu acho que é um trabalho em conjunto, onde o país deveria estar interligado com todos esses dados de violência. A Simone diz: ainda temos muito a evoluir quanto à segurança à mulher vítima de violência. Muito. Temos que E a trabalhar Mariane, muito. exato. A Mariane diz: precisamos de mais políticas públicas para as mulheres e que o governo tenha uma política permanente nesse sentido. É porque existem aquelas questões, Marisa, de campanhas, que vem as campanhas, aí todo mundo se mobiliza. Depois que passa as campanhas, parece que fica assim o sistema, o trabalho um pouco esquecido, e as pessoas, até que nesse momento de violência, elas não lembram que existe um órgão preparado para acolher. Né? No seu governo, você acha que isso é possível, manter essa política pública permanente? Olha, eu nunca fui vice-governadora, já fui delegada de polícia. Eu quero fazer um trabalho que esteja à disposição 24 horas de atendimento. É na delegacia, é através da polícia militar, é através das redes, como eu te falei, né, para encaminhamento dessas mulheres, a casa-abrigo, enfim, tratamento, como ela falou ali, para os agressores. Quando eu era delegada, que eu estava trabalhando, antes de me aposentar, o juiz, o promotor, ele fez um trabalho maravilhoso. Por exemplo, tinha muitos agressores que eles tinham que se apresentar. De 30 em 30 dias, eles tinham que se apresentar no fórum. Então, eles tinham que ir lá e escutar uma palestra minha. Eles tinham que ficar uma tarde inteira me ouvindo falar sobre os direitos da mulher, sobre o que gera violência, o que o filho pensa dele quando ele agride a mãe, porque, por incrível que pareça, o filho, ele tem na mãe uma santa, e no pai o herói. Então, quando o pai, que é o herói, começa a bater, agredir a mãe, que é a santa, ele fica perturbado. Muitos até vão para a rua, acabam virando delinquentes. Outros entram para droga, outros começam a roubar, enfim. Por quê? Porque ficam transtornados. Esse lar, essa célula fica destruída. Então, olha só o tamanho do problema. Não é só a violência contra a mulher, é a violência contra os filhos, é com aquelas pessoas que moram naquele lar, muitas vezes um pai idoso, uma mãe idosa, um sogro, uma sogra, que também participam daquela violência. Então, nós temos que fazer algo que resgate, que melhore. Não adianta só prender. Se prender e resolvesse, o problema estava solucionado. A gente fazia mais cadeias, colocava mais gente lá dentro e pronto, saía todo mundo bem. Não, nós temos que achar outros meios. E essas políticas públicas, elas têm que permanecer. Nós temos que fazer de uma forma, através das escolas, nós temos que orientar os professores, orientar os alunos. Eu já dei aqui mais de 2.000 palestras dentro da minha cidade nesses 30 anos, dentro das empresas, porque aqui as empresas são formadas por muitos homens, mulheres também, mas a gente vai lá, a gente faz a palestra, a gente explica, a gente orienta. Então, está faltando isso. Depois que eu me aposentei, isso não foi mais feito. E eu vi que essa violência aumentou. Sim. Tudo bem, nós tivemos aí a pandemia que deixou as pessoas segregadas, ficaram dentro de casa, ficaram transtornadas, mas nós temos que voltar com esse trabalho. Nós temos que fazer um trabalho em conjunto. Um trabalho que, quando a PM é acionada, ela já sabe para onde levar essa mulher, se é para a delegacia, se é para o hospital, se é para casa-abrigo, para onde que ela tem que ser levada, de que forma ela tem que ser atendida, tem que ser acolhida essa mulher. Vocês estão me entendendo? Eu tenho certeza que a gente vai fazer um bom trabalho. Eu sou conhecedora, eu sei que é difícil. Eu sou do tempo que eu tive que convencer as mulheres na década de 90 a fazer o boletim de ocorrência, porque elas iam na delegacia só para saber os direitos dela, mas elas não queriam fazer os boletins de ocorrência, porque elas tinham medo, mas se eu fizer o BO, ele vai me matar. Eu digo, pois é, se a senhora não fizer o BO, ele também vai lhe matar. Então, me dá a oportunidade de eu lhe ajudar, porque sem o BO eu não podia fazer nada. Porque naquele tempo, a ação era pública condicionada. Ela tinha que representar contra o marido. Hoje, não. Hoje, se ele agredir a mulher, deixar lesões, é pública incondicionada, não depende mais da vontade dela, é do Estado. Se um vizinho alertar a polícia de que está tendo uma briga e a polícia chegar lá e ver que ela está machucada, ele é preso em flagrante, independente da vontade dela dizer que não quer que ele seja preso. Porque muitas já morreram assim, por medo. Não, não é ele, porque depois ele vai me matar. E mata mesmo, tá, gente? Mata mesmo. É verdade. Olha só, a Elaine, ela diz o seguinte: como Marilisa vê uma proposta de governo com a criação da Secretaria da Mulher para o Estado de Santa Catarina? Eu acho que tudo é importante.
Tudo é importante, mas tem que ver de que forma nós faríamos essa secretaria, como ela seria dirigida, como que ela poderia ajudar no caso de violência, se fosse através de números, de pesquisas. Teria que ver a importância e o benefício, né? Porque hoje nós já temos problemas de falta de funcionários para as delegacias especializados. Então, nós teríamos que ter, talvez, uma secretaria dessa para ter uma rede de trabalho, em contato com todas essas entidades. Aqui em Joinville, por exemplo, tem inúmeras instituições que ajudam mulheres. Tem as adolescentes, mães adolescentes grávidas, nós temos aí mulheres carentes, nós temos Mutirão do Amor, nós temos aí a rede feminina de combate ao câncer, nós já temos uma rede que está integrada e que a polícia tem conhecimento. Então, quando uma pessoa chega na delegacia, a delegada pode encaminhar, ela já sabe quem faz parte da rede, de que forma que pode ajudar. Uma mãe que tem um filho com problemas psíquicos, que precisa de uma ajuda, precisa de uma aposentadoria. Então, isso tudo, o delegado de polícia, ele pode fazer esse encaminhamento, mas ele precisa ter esse conhecimento. E eu sei que em várias cidades não existe isso, porque as pessoas muitas vezes desconhecem o trabalho que é feito na própria cidade. Porque a assistência social faz uma coisa, a rede feminina faz outra lá, elas não são integradas. E a comunidade não tem conhecimento, então o serviço se perde. Você está me entendendo? Uma coisa importante também, Marilisa, que eu vejo nisso, é a divulgação dessas instituições que existe, né, que falta. Porque muitas vezes as pessoas chegam na cidade, vêm de outra cidade e precisam de uma ajuda, mas elas não sabem porque não está sendo divulgado em todos os veículos de comunicação, eu diria assim. Porque tem que ser de forma abrangente, né? Tem que estar presente em todo lugar para que chegue o maior número possível de mulheres que venham necessitar. Eu quero ver se no governo do estado a gente faz isso. A gente solicita para cada cidade, para cada município que encaminhe, né, para o governo todas essas instituições, sejam elas regularizadas ou não, mas que dão esse atendimento para que a gente possa ter conhecimento, para que a gente possa ajudar, para que a gente possa dar oportunidade para essas instituições ajudarem ainda mais dentro da cidade. E que a gente possa fazer esse trabalho em rede via Estado, não só dentro de cada cidade, cada um faz do seu jeito. Exatamente. De uma forma geral, seria uma utilidade pública, né? Um serviço público, né, de importância. Eu acho que uma junção, uma parceria com veículos de comunicação... Aí essa Secretaria da Mulher poderia ter um papel fundamental nisso. Exatamente. Organizar isso tudo num núcleo só. E outra coisa, ter a obrigação de visitar cada município, verificar quais são as dificuldades, trazer as demandas para que a gente, governo, possa resolver. Exatamente. Aí funciona. Porque o trabalho de um só não dá, tem que ser em equipe. Né? Eu sou acostumada a delegar. Né? Eu gosto de trabalhar e de determinar e ter o serviço resolvido. Inclusive, quem já está à frente desses trabalhos de instituição, que já tem conhecimento, pode somar-se também a essa secretaria e dar apoio. Bom, estou acreditando, estou sentindo firmeza. Olha, Mutical, certo? Alguém de lá disse parabéns, Marilisa. Nossa futura vice-governadora, temos certeza de um bom trabalho na área de segurança. Obrigada aí, pessoal da Multicar. É sempre um prazer saber que os amigos estão nos acompanhando o nosso trabalho, porque o governo é feito por pessoas, é isso que o Jorginho me cativou quando ele me convidou para ser a vice. Ele disse: Marilisa, eu não quero ser um governante para sair por aí inaugurando obras, eu quero arrumar as obras que já existem, porque tem centenas de obras que não funcionam, tem centenas de hospitais que não funcionam. Né? Nós temos aí hospitais, PA, UPA, e que não tem médico, não tem enfermeiro, não tem leite, não tem remédio. Eu sei por aqui, por Joinville, o que as mulheres, quando sentavam na minha frente na delegacia, elas já diziam: Sânia, eu vim lá do bairro tal, a ponte caiu, o ônibus não passa, meu filho não teve creche, o outro está doente, não tem remédio no hospital, o médico não veio. Então, o delegado de polícia, ele sabe tudo. Ele é a voz do povo. Seja a polícia civil, seja a polícia militar. Eles são a voz do povo. O servidor público é a voz do governo. E esses servidores públicos serão valorizados no nosso governo, porque eles estão diretamente ligados. É o enfermeiro, é o médico do hospital, é o policial, o professor que está na sala de aula sabendo o que o aluno está aprendendo, deixando de aprender, o que está faltando, o que é necessário. Por isso é o nome servidor, são os que servem, os que estão diretamente com o povo. Então, essas pessoas têm que ser muito valorizadas, porque elas são
a cara, a imagem do governo. São eles que fazem, né? Que estão por trás, que movem a máquina realmente, né? Que põem a Claro, máquina a funcionar, né? sim. Diz que servidor valorizado, né? É servidor progressivo. Então, vamos na frente. Mas tem uma questão que eu gostaria de conversar com você, de saber mais ou menos a sua opinião. Geralmente, para as mulheres, como consultora política, eu recebo muitas vezes, quando está perto de campanha eleitoral, elas me perguntando assim: ai, me diz qual partido eu vou, como é que eu faço para escolher um partido? Eu queria saber da Marilisa, você teve alguma dificuldade na escolha do partido? O que foi mais convincente para você escolher o partido que você está hoje? Na verdade, quem me ajudou a escolher o partido foi meu marido, porque ele é cientista político. Né? Ele sempre quis que eu conseguisse uma vaga, porque ele sabe da minha capacidade, dos meus projetos e da minha vontade de ajudar as pessoas. Ele sempre quis que eu entrasse para a política para poder colaborar, que sempre foi o meu sonho. Mas esse ano eu já tinha até deixado, não queria mais saber de política e tal. Mas daí ele veio conversar comigo e disse: olha, nós deveríamos ingressar no PL, porque eu já estava fazendo campanha para o Bolsonaro. Eu, minha família, minha mãe é fã de carteirinha do Bolsonaro. Eu já estava fazendo uma campanha para o Bolsonaro, porque eu entendo que o Bolsonaro hoje é o melhor nome para defender o nosso país, para encabeçar as políticas novas, sejam políticas públicas, econômicas, todas do nosso país. É ele pode não ser uma pessoa fina, como todo mundo gostaria que ele fosse, que ele é, às vezes, até meio grosso, assim como eu também, porque, às vezes, eu quero as coisas certas e eu cobro, e sou rígida, e, às vezes, sou mal interpretada, e sou chamada de grossa. Mas é assim que a coisa tem que andar, porque senão a coisa não anda. E eu estava já fazendo campanha para o Bolsonaro, e aí veio uma proposta de um amigo nosso, Coronel Armando, que já é deputado federal, e o meu marido começou a conversar com ele e disse: não, então eu vou entrar, já que eu estou fazendo campanha para o Bolsonaro, vou ajudar vocês a ajudar o Bolsonaro, porque eu não quero, eu não posso admitir, como policial que sou, que faço justiça a minha vida inteira, que um bandido de carteirinha, um homem que foi condenado, assuma a presidência do nosso país. Primeiro, pela vergonha, e segundo, porque isso não é possível. Nenhum lugar no nosso planeta isso é admissível, só no Brasil. Tá? Que uma pessoa que tem um passado desse possa ser candidata. Enfim, e eu me coloquei à disposição. E fiquei no partido até que, de repente, Jorginho apareceu aqui na minha cidade, veio conversar comigo algumas vezes e tal, e até perguntou se eu queria sair deputada estadual. Eu falei: não, eu não quero sair deputada estadual, já tive experiências políticas, não quero mais e tal. Estou ajudando o Bolsonaro, quero ajudar, estou ajudando, estou fazendo meu trabalho dentro da minha cidade, conversando com a minha comunidade. Graças a Deus, eu sou uma pessoa muito respeitada na minha cidade, eu sou natural daqui, eu nasci, meus bisavós nasceram aqui, foram colonizadores. Então, a gente tem, assim, uma credibilidade. E aí, depois ele veio com a proposta: você gostaria de sair como minha candidata a vice? Na hora, assim, a gente fica bem assustada, né? Porque é uma missão muito grande. Eu falei: tá, mas quais são os teus projetos, Jorge? Aí ele me mostrou o plano de governo dele, que é um plano de governo maravilhoso. Ele é um homem que estuda muito, tanto é que ele já foi homenageado 2 vezes como melhor senador. Até agora, na última vez, na pandemia, ele fez o Pronamp Nacional, que ajudou aí 10 bilhões de pessoas não ficarem desempregadas, graças a essa linha de crédito que ele conseguiu fazer, ser aprovada, e que as pessoas puderam se beneficiar e pagar com uma carência de tempo, com juros menor, e agora ele quer fazer também o Pronamp catarinense. Então, ele quer ajudar as pessoas, ele quer equipar as coisas que estão desarrumadas, ele quer trazer saúde. Ele já está 2 anos, Sandy, redigindo esse plano de governo. Ele não tirou isso da cartola ou agora para ser candidato, não. Ele tinha já projetos para ser governador. Ele vem estudando, ele sabe cada centavo que o estado de Santa Catarina tem. E ele sabe, se ele promete faculdade gratuita, é porque ele sabe que nós temos lastro para pagar faculdade gratuita, curso profissionalizante para os jovens, consertar todos os hospitais da região, acabar com a ambulancioterapia. Então, eu fiquei encantada com o projeto dele. E fui falar com os meus pais, pedi a bênção do meu pai e da minha mãe, porque, afinal de contas, a família é em primeiro lugar. A minha mãe é professora de história, uma mulher muito forte, muito guerreira, sempre me deu muita força. E ela disse: minha filha, o que está escrito lá no hino nacional?
Verás que o filho teu não foge à luta. Eu sei da tua capacidade, eu sei que vai ser difícil, que tu vai ter que largar a mão dos 4 netinhos pequenos que eu tenho agora, mas o Brasil precisa de ti. E se Jorginho veio atrás de ti, é porque ele sabe que você vai poder ajudá-lo muito. E ele é um homem digno, um homem honrado, um homem inteligente, mas que precisa também ter ao lado dele uma pessoa que ajude ele a trabalhar. Porque eu não vou ser, viu, Sandy, uma peça decorativa do palácio. Nem um cara para isso. Sempre tive na rua buscando bandido pelo gogó, então vou estar lá do lado do meu amigo, do meu governador, ajudando em tudo que for possível, nessa parte da violência contra a mulher, nas políticas públicas para as mulheres, no lado do empreendedorismo para a mulher, que ele tem ali um plano de governo maravilhoso, inclusive para as mulheres rurais. Enfim, nós temos que nos unir, as pessoas de bem não podem se omitir. Seria muito mais fácil para mim dizer, não, eu estou na minha zona de conforto, eu ganho bem, sou delegada de polícia aposentada, minha vida tá solucionada, eu estava lá com meus projetos sociais ajudando as minhas mulheres de outra forma. Só que se eu me omitir, como tantas outras e outros já se omitiram, o que vai ser do nosso país? Por isso que a nossa política está assim. Porque o grande empresário não quer largar suas empresas para negócios para cuidar de política. Então, sobra para quem sempre? Para os maus. E aí nós somos conta. E aí nós que somos do bem ficamos reclamando, mas meu Deus, eu sempre voto no bem e o bem nunca ganha. Ah, mas você fez campanha para a pessoa do bem? Você deu oportunidade para a pessoa do bem ingressar na política? Porque às vezes a pessoa do bem, como eu, já me candidatei várias vezes e não ganhei. Então, as pessoas, às vezes, elas não são tão do bem como elas dizem. Martin Luther King costumava dizer, né? Ele tinha uma frase, ele dizia, o que me assusta não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Porque existem 2 tipos de crime, de ação e de omissão. Os 2, segundo o Código Penal, têm a mesma pena. Porque se você pegar uma criança, esfaquear ela e matar, o resultado é a morte. Se uma mãe tiver um recém-nascido e deixar uma semana sem amamentar, a criança vai morrer. Mas ela não matou, ela morreu. Mas o resultado não foi a morte? Qual dos 2 tem que ter a pena maior? O que agiu ou o que se omitiu? É isso que está faltando para o nosso país. Está faltando responsabilidade, está faltando posicionamento, está faltando as pessoas do bem não só dizerem que são do bem, se levantarem e enfrentarem o mal. É isso que está precisando. Pessoas de fibra, de coragem, de palavra, de honra. Porque senão não são consideradas pessoas do bem. Deus não quer que você fique lá ajoelhado na igreja o dia inteiro rezando. Ele quer que você tenha atitudes para com o próximo, para que você haja, para que você ame, trabalhando, fazendo o bem. E não ficar de braço cruzado dizendo, eu rezei o dia inteiro, já é louvável. Rezar é muito bom, eu rezo todo dia, quando eu acordo e quando eu vou dormir. Eu acordo e peço proteção e rezo. E quando eu durmo, eu agradeço pelo dia que eu tive. Porque Deus sempre está comigo, e Nossa Senhora também. Ela nunca me falta. Mas eu ajo, eu não fico esperando de braço cruzado. Maria Elisa, como você recebeu o resultado do primeiro turno? Te surpreendeu? Não me surpreendeu, sabe por quê? Porque nós trabalhamos muito. E nós somos muito bem recepcionados no estado de Santa Catarina todo. Nós andamos por todo o oeste, nós andamos pela região sul, pelo norte, pelo vale, pelo litoral, e a gente sentia aquela receptividade. Eu vi mulheres, né, em todas as cidades que eu fui, envolvidas com a política, querendo saber de política, coisa que há 5, 6 anos atrás, elas não queriam saber. Eu ia num café, eu começava a falar de política. Ai, Maria Elisa, pelo amor de Deus, tu veio aqui para tomar café, né? Tu não veio aqui para falar de política. E hoje eu vou tomar café, a última coisa que elas querem é tomar café. Elas querem saber tudo da política. Então, assim, eu estou muito feliz com as minhas mulheres, eu estou muito feliz com o meu estado de Santa Catarina, eu estou muito feliz com o meu povo, que são homens e mulheres de garra, de fibra, de trabalho, e estou muito feliz por ter Jorginho Melo como candidato a governador, porque ele é um gênio, ele tem projetos maravilhosos, e ele vai pegar equipes ótimas, com técnicos, e ele vai fazer essas maravilhas. Ele vai arrumar saúde, nós vamos fazer convênios com laboratórios para tirar essas pessoas da fila que estão esperando 2 anos para fazer um hemograma, 2 anos para fazer um exame de catarata. É como ele disse, a SUS paga R$400 para o médico, nós vamos pagar 800.
Nós vamos pagar 800 para que ele venha sábado, domingo, feriado, dia santo, para operar essas pessoas, para tirar da fila, para que essa pessoa possa voltar ao mercado de trabalho, para que ela possa ter a dignidade de ter o seu dinheirinho, o seu trabalho e sustentar a sua família. Como o senhor uma vez disse para mim na delegacia, doutora Marilisa, eu não quero cesta básica, eu quero um trabalho. Eu sou chefe de família, minhas filhas agora me tacam na cara, que tu não serve para nada, nem comida tu coloca dentro de casa. Tu imagina como o senhor, de mais de 60 anos, se sente ouvindo isso dos próprios filhos. É muito triste. Então, o governo, ele tem que dar condições e oportunidades para que as pessoas, para que o povo possa ter lá sua microempresa, ter seu emprego lá na área rural, que ele possa pagar as suas contas, que ele tenha a sua dignidade. Nosso povo tem muito brio, tem muita dignidade, tem muito orgulho. E é isso que nós queremos aproveitar. Nós não queremos que o nosso povo fique malandro dependendo de cesta básica, porque isso não é eterno. E isso não é exemplo para os filhos e para os outros que estão vindo atrás. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade, Jorginho Melo também. E sabe, na época eu achava ruim que a minha mãe mandava a gente trabalhar. Hoje eu agradeço e beijo a minha mãe todos os dias. Porque graças a isso eu me tornei essa mulher que eu sou hoje. Guerreira, valente. E costumo sempre dizer que se eu cheguei onde eu cheguei, foi por causa dos meus amigos, sim, que sempre me deram colo, me deram apoio, minha família, mas eu devo muito aos meus inimigos. Por que para os meus inimigos? Porque foram os que me derrubaram, que pisaram em cima de mim, e que quando eu eu levantei 10 vezes mais. Possível. Ah, sim, com certeza. Mas isso sempre acontece, né? O melhor é que isso acontece com quem é bravo, né, Maria? Com quem é guerreiro, com quem não foge à luta. Isso é muito importante. Olha, tem um comentário aqui que eu achei bem importante, interessante. A Simone Andrade, ela diz o seguinte: nossa representatividade feminina na LESC diminuiu. É o que foi muito triste nessas eleições, a gente esperando que aumentasse. Nossa esperança é a sua representação, Marilisa, nos reforçando. Olha só a responsabilidade, tá, Marilisa? Muita gente aguardando, então, agora que tem uma vice-governadora que realmente venha fazer a diferença e somar, né, no Estado. A Mariane, ela diz o seguinte: precisamos pensar nas mulheres do campo que sofrem violência e não têm como pedir ajuda muitas vezes. Isso também é um tema. É verdade. Olha como tem gente sofrendo que a gente não sabe. Por isso seria importante também, de repente, se pensar num atendimento itinerante, com um ônibus, nós temos o ônibus da Polícia Civil, de repente até podemos desenhar algum projeto nesse sentido. Sim, verdade. A Beth diz o seguinte: casas de acolhimento para as mulheres vítimas em todas as regiões. Importante até porque as regiões, elas podem já estar mais próximas da mulher do campo, não é isso, Marisa? Sim, claro. Aqui em Joinville a gente já funciona há muitos anos, mais de 20 anos que nós temos a Casa Abrigo, e ela funciona super bem, é um modelo para o estado de Santa Catarina que a gente pode replicar em outras regiões para dar esse atendimento para a mulher vítima de violência. A Celinha também diz dar apoio para criar em todos os municípios catarinenses os conselhos municipais de política pública para as mulheres. Queridos, estamos chegando ao final da nossa live, já ultrapassando já o nosso último momento aqui, mas eu só queria encerrar de fazer uma pergunta. Por que votar em Marilisa e Jorginho Melo? Porque nós temos o melhor plano de governo de todos os outros candidatos. Eu já ousaria dizer que é o melhor plano de governo já escrito nessa década. Porque quando você realmente for olhar o plano de governo de Jorginho Melo, você vai ficar surpresa. Ele tem soluções para a saúde, para a educação, para a faculdade gratuita, os cursos profissionalizantes, para o empreendedorismo da mulher, para as pequenas e microempresas, o Pronamp catarinense, que vai ser uma linha de crédito, com uma carência de 1, 2, 3 anos, dependendo do valor que a pessoa vai pegar, e com um juros bem pequeno, que vai ser feito através das cooperativas e não dos bancos. Então, assim, nós temos um plano para turismo, para a construção término das BRs, aliviar aí a nossa 101, a nossa 280, a nossa 470. Nós temos aqui praias maravilhosas, nós temos no oeste aqui o turismo rural, só que nós precisamos arrumar essas BRs. E tudo isso consta no plano de governo de Jorginho Melo e delegada Marilisa. Então, eu tenho certeza que, se você não viu ainda, entra lá
Clica no Face, clica no Google e veja as nossas propostas, que são as melhores para o estado de Santa Catarina. E o melhor ainda é que Jorginho quer ser um governador das pessoas. Ele quer dar oportunidade para que o catarinense cresça mais do que ele já cresceu, que tenha mais oportunidades, ganhe muito mais dinheiro, porque ele entende que o governador, ele não pode, o governo, ele não pode atrapalhar a vida do cidadão, do contribuinte. O governador, ele tem que ajudar as pessoas. O governo tem que ser parceiro do povo e não atrapalhar o povo como veio atrapalhando até agora. Então, assim, tudo que a gente puder fazer, reduzir impostos, na medida do possível, nós vamos assumir agora, vamos pegar um ano pela frente, vamos ver como é que está a casa, vamos tentar ver de que forma nós poderemos ajudar. Por isso que eu aceitei ser vice de Jorginho Melo, porque pela primeira vez em toda a minha vida, eu vi um governante falar e pensar como eu. Porque a maioria só quer fazer prédio, colocar plaquinha, encerrar plaquinha e deixar o nome deles lá. Mas fazer funcionar, que é bom, ninguém faz. Então, eu acredito em Jorginho, eu sei que ele vai ser o melhor governador no estado de Santa Catarina, vocês podem anotar aí, e vocês podem anotar que Santa Catarina vai dar um salto. Nós vamos ser a Suíça brasileira. Pode escrever. Marilisa, muito obrigada pela participação, tá? Em nome do Fórum Suprapartidário, da plataforma Tabuleiro do Voto, agradecemos, desejamos sucesso nessa nova disputa que vem aí, apenas quase 10 dias, né, dessa disputa, e desejamos sucesso, tá? Que Deus abençoe seu caminho, não desista nunca, você é uma mulher guerreira, e eu tenho certeza que vai, se chegar ao governo do Estado, vai fazer muito pela nossa representatividade da mulher catarinense. Muito obrigada. Posso fazer mais um pedido? Posso fazer mais um pedido? Pode, quero sim. Que vocês que estão nos ouvindo, mulheres e homens, por favor, multipliquem, tripliquem os seus votos. Para Jorginho Melo, mas também para o Bolsonaro. Nós precisamos eleger Jair Bolsonaro como nosso presidente. Nós estamos super alinhados com o presidente. Se eu já disse que nós vamos crescer em Santa Catarina, vocês imaginam se nós estivermos alinhados com o presidente da República, porque o nosso senador já está lá, o Jorge Seife. Nós vamos ser uma potência. Então, por favor, nos ajudem a conseguir 2, 3 votos por dia para Jair Bolsonaro e Jorginho Melo. No dia 30 é 22. Jair Bolsonaro e Jorginho Melo e delegada Marilisa. Um beijo no coração de cada um de vocês. Gente, valeu, obrigada para você que nos acompanhou, até a próxima oportunidade, tchau, 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 delegada, boa sorte, Tchau, Sandy. Beijo no coração, e vamos que vamos. Acho que eu estou até com febre.